Boa noite a todos. Bom, como foi combinado no encontro anterior, vou fazer um comentário sobre a propriedade, a quarta regra, né? No caso, só um reforço de uma ideia que eu acho que vai ajudar a visualizar como é, como é desenvolvida a demonstração dela. E hoje a gente vai resolver esses exemplos, né? Na verdade, a gente vai ver qual é a regra que a gente aplica, né? Como é que a gente aplica, como se aplica a inversa, por exemplo, que tem os detalhes que a regra não explica, né? Assim, não dá para colocar na regra. E é isso. Bom, então, no nosso último encontro, né, quando a gente estava falando da quarta regra, que era derivada da composta, né, eu tenho uma função composta, isso aqui vai ser derivado, e a regra manda fazer assim, né, derivar a função mais externa, deixando a mais interna, né, dentro dela intacta, né, por hora não mexe nela, vezes a derivada dela. Essa é a regra. Aí, o que foi que nós fizemos? A gente escreveu a definição em cima dessa derivada. Quer dizer, a derivada, né, em cima dessa função. Né, a definição de função derivada que nós conhecemos. Né? Então, aplicando a definição de função derivada aqui, a gente já tem ideia que vai ser assim. Né? Então, essa seria a equivalência dessa escrita, né? Se a gente usasse a função derivada. Aí tem um detalhe aqui bem o detalhe, né, é que a nossa função aqui ela é uma composta, né, e o domínio, no caso dessa função g, é a imagem de f, né, e ele só aparece aqui. Então, assim, fica difícil de enxergar, né? Então, na verdade, a manipulação é uma nova escrita em que os papéis se cumpram, no caso, tanto o numerador como o denominador, ambos indo para zero, porém, se quer que no denominador apareça alguma informação sobre a minha f. Por que eu estou falando isso? Bom, a função derivada que a gente conhece, né, que foi definido, ela foi definida com Δx, né, mas aqui não faz diferença. No caso, quem está fazendo o papel do Δx é esse nosso h. Bom, então nós temos essa expressão que é a definição da função derivada. Porém, aqui tem algo implícito. Perceba que o único elemento, né, que aparece aqui como elemento de domínio de função é o h, simplesmente. Né? O x, que é normalmente o domínio da minha função f, ele não aparece aqui embaixo. Mas ele não aparece porque tem um cancelamento aí. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa escrita aqui pode ser feita da seguinte maneira. O
numerador eu vou permanecer com ele intacto. E o denominador eu vou escrever ele da seguinte maneira. Não sei se vocês conseguem enxergar essa nova escrita que eu fiz, mas ele é exatamente a mesma coisa da escrita que está logo acima, e perceba que ele tem uma total relação com a primeira escrita de derivadas que nós fizemos. A primeira escrita de derivada que nós fizemos era a escrita da derivada num ponto. E a gente viu que a derivada num ponto nada mais é do que esse limite aqui. Todo mundo consegue enxergar a semelhança dessas duas expressões? Na verdade, o que eu quero que vocês enxerguem é que esse elemento está aqui, esse elemento está aqui, ó, esse elemento está aqui da mesma maneira, né? Esse elemento está aqui também. Esse é o principal. Por que aqui tem uma soma? Né? Porque esse H está próximo de zero. Eu estou fazendo esse elemento se aproximar desse. Aqui é praticamente a mesma ideia. Esse x está se aproximando de x0, da mesma forma que isso aqui está se aproximando desse x. Né? Então, é análogo. Né? A questão da soma é só para eu fazer um dos termos dele ir para zero, fazendo com que a soma se aproxime desse cara aqui. Mas o que eu quero que vocês observem é os termos, né? Esse cara aparece aqui, né? Esse cara ele aparece aqui, da mesma forma que esse aparece aqui e esse aparece aqui. Né? Tudo bem até aí? Em relação a esses aspectos, está tudo ok? Bom, então, o que na verdade a gente faz na demonstração aqui dessa regra 4 é aproximar a nossa escrita a uma coisa desse tipo aqui. Né? Eu quero que esse termo aqui do domínio, que está na nossa função, que no caso aqui é f, aqui no caso a nossa função é AG, né? Esse f aqui está funcionando como domínio, eu quero que ele apareça aqui embaixo, da mesma maneira. Eu quero que o termo que apareça aqui. Então, eu quero que isso aqui apareça aqui embaixo, da mesma forma que eu fiz esse x aparecer aqui, eu quero que o f de x apareça aqui embaixo. Bom, aí entra a mágica, né, que a gente vem se utilizando volta e meia, que é ou somar zero ou multiplicar por 1. Né, que a gente sabe que essas duas coisas que eu acabei de falar não tem diferença nenhuma a nível operacional. Né? Você não se compromete na mudança das nossas expressões. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou pegar aqui, nesse limite, eu vou fazer aparecer isso. Né? Então, aqui eu tenho... Então, eu vou fazer isso aqui aparecer aqui embaixo. E aqui. Quer dizer, se ele aparecer aqui, tem que aparecer aqui.
eu vou aproveitar e, né, vou escrever o nosso H como isso daqui. Essa diferença aqui dá exatamente o nosso H. Então, ok, então eu fiz aparecer uma expressão equivalente a essa, né, para esse caso aqui mais complexo, né? Ou seja, esse termo ele aparece aqui embaixo, né, e esse termo ele aparece aqui. Quando H for para zero, isso aqui vai para zero. E isso aqui também vai para zero. Quer dizer, esse quociente aqui no limite, ele cumpre o papel de derivada. Mas, na verdade, é a derivada do G. Porque o meu F, repito, né, ele está fazendo o papel aqui de domínio, o mesmo papel desse X aqui na nossa derivada. E aqui, na definição de função derivada, a gente deriva a F em relação a X. Então, aqui vai ser a derivada de G em relação a F de X. Né? Então, quando eu aplicar o limite aqui, essa daqui vai ser a derivada do G em relação a f de x, né, que ele está cumprindo aqui o papel de domínio. Aqui, né, quando aplicar as propriedades do limite, né, então vai ficar o produto dos limites aqui. Esse limite é exatamente esse, né, que é a derivada. Bom, então essa era a ideia, né? Assim, tinha, né, por trás dos bastidores, né, que na aula anterior, né, não, não ficou claro até então para todo mundo. Tá? Então, eu quero saber assim, se hoje, né, sei lá, depois dessa fala aí, se ficou mais entendível para vocês. Tá? Dá um feedback aí para mim, por gentileza. Professor, o senhor pode falar como é a derivada em um ponto, só para eu assimilar assim a semelhança ali? A derivada em um ponto está escrita aqui em azul. No Ah, caso, sim. em x0. Aí o x0 a pessoa escolhe, né? Isso. Ah, beleza. Então é como se a gente tivesse escolhido o zero ali, no Aqui, verde. É. na verdade, não exatamente. É porque a gente faz esse H ele ir para zero, consequentemente, né, não importa o número que a gente escolha, essa imagem vai se aproximar dessa. Né? Então, essa aqui é uma artimanha para generalizar. Né? Aqui foi a primeira definição, que é a mais primitiva, que é para ponto. Né? Para generalizar, usa-se o ΔX ou o H. Né? Mas aí o papel é praticamente o mesmo. Né? Tem só essa diferença. Que um é para constantes, no caso, escolhido uma constante do domínio, um elemento do domínio, aí a gente aplica. Ok. Agora a gente tem essas. Nós temos aqui esses exemplos para a gente fazer a discussão. E eu gostaria que vocês escolhessem, ou sei lá, pelo menos definissem aí um ponto de partida. Né? Vocês querem que eu faça quais deles? Ou qual deles? 3 e 4. Ok. É, isso. Aqui tem um pouco de
Tá meio misturado aqui, mas tem alguns exemplos que são específicos, são regras específicas para alguns exemplos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma espécie de varredura da regra que a gente aplica aqui. Por exemplo, para a primeira, eu tenho uma função elementar seno subtraída da cosseno, né? Então, seria a primeira regra. Subtrair, somar, né? Aqui no nosso contexto é praticamente a mesma coisa. É só considerar a função g como uma função menos cosseno, né? Aí seria a função seno somada com a função menos cosseno. Quer dizer, posso interpretar A1 dessa forma para aplicar a primeira regra. Essa segunda também tem uma soma, né? Então, a gente primeiro vai ter que aplicar essa regra. Depois eu tenho aqui o produto do x com seno de x. E esse produto eu tenho que aplicar a segunda regra. Então, essa segunda, esse segundo, o segundo do exemplo 5 são as duas regras, né? Aqui não, é um monômio, quer dizer, um elementar, tem uma regra própria, enfim. A terceira, né, que foi uma das escolhidas, tem aqui a função tangente e tem a função secante. Né? Fora que, quer dizer, tem uma soma, tem produto e tem a função tangente secante. A função tangente, ela não é elementar, mas ela é gerada pelas elementares. Né? Isso aqui é a divisão do seno pelo cosseno e essa daqui é a 1 sobre o cosseno. Quer dizer, aqui já entra a regra do quociente, a terceira regra. Entra a regra do produto, né, porque é a função 3 elevado a x vezes a secante, e a secante é 1 sobre o cosseno, quer dizer, aí depende um pouco assim da habilidade de manipulação, você pode, né, diminuir a quantidade de regras. Eu vou começar por esse, mas eu ainda quero comentar as outras antes de começar. Essa quarta, aqui tem uma função dentro de algo elevado à terceira. Né? Algo elevado à terceira tem caráter de polinômio, né? Na verdade, é um monômio. E, na verdade, isso aqui é uma composta. É uma função composta. Tá? E, no caso, aplica-se a quarta regra, aqui na 4. A 5 é para aplicar a quinta regra, porque Ln é o inverso da exponencial, e aqui eu tenho um arco seno, quer dizer, para a gente resolver esse exemplo 5, a gente vai ter que aplicar a quinta regra. Então, a priori eu faço, sei lá, essas duas, a 3 e 4, mas eu acho que a quinta também tem uma certa necessidade. Essa 1 e 2 acaba sendo simples comparado a essas três da sequência. Tá? Então, vamos aqui ao exemplo 3. Desculpa, o exemplo 5. Quer dizer, o 3 do exemplo 5. Então, a nossa função a gente vai derivar a tangente somado com... É isso que a gente vai derivar. Então, quando eu escrever essas regras, veja que o fato de eu ter colocado a linha não poluiu tanto aqui as regras. Se eu fosse colocar a derivada de f mais g de x sobre dx, né, aquela escrita mais tradicional, ia ficar muito carregado de informações aqui. Então, eu vou me utilizar também das linhas aqui na resolução. Tá? É bem comum, inclusive, não é estranho, né? Pelo contrário, é mais utilizado em cálculo 1. É muito mais comum o uso dessa linha. Muito bem. Então,
Aqui eu vou aplicar a primeira regra, né, porque eu tenho uma soma. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Aí, essa função aqui, ela é uma função quociente, né? E essa função aqui, ela é a função produto. Como é que funciona a regra do produto? Só relembrando a regra do produto, a gente deriva a primeira e multiplica pela segunda, mas repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Tá? Bom, enquanto eu copio aqui, levantaram a mão aqui, eu vi que alguém levantou a mão e eu posso, quer dizer, eu passo a palavra. Pode ficar à vontade. Ah, foi sem querer? Ok. Bom, esse é um caminho, né? Aplicar a regra do produto. Mas como eu falei, aqui a gente pode verificar isso aqui, ó, que aqui eu posso escrever secante comum sobre cosseno e eu transformo esse produto numa fração só. Então, aí fica a regra do quociente para as duas. Então, vou só escrever aqui, já já a gente aplica a regra, que vai ficar assim: 3 elevado a x vezes 1 é 3 elevado a x, né, sobre cosseno de x. Ok, então vamos aplicar agora a regra. Como é que funciona a regra do quociente? Bom, a regra do quociente, ela funciona assim. Eu vou copiar aqui primeiro o produto das duas funções, né, duas vezes. Aqui a gente deriva a primeira, aqui a gente deriva a segunda. E eu vou dividir, no caso a segunda é a que está no denominador. Eu vou dividir pela do denominador ao quadrado. Só exibindo aqui, né? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividida pela segunda, né? Só relembrando, esse primeiro e segundo que eu estou falando, primeiro é a do numerador e a segunda é a do denominador. Então, está aqui, escrevi a regra. Mesma coisa eu vou fazer aqui para a segunda, para a outra, né? Então, para a outra vai ficar assim, ó, vai ficar, de novo, eu vou copiar o produto das duas vezes, né? E vou escrever a função que está no denominador ao quadrado. Aí, novamente, aqui a gente deriva a primeira, aqui a gente deriva a segunda. Bom, agora é só usar a tabela das derivadas das funções elementares, né? Então, a derivada do seno é cosseno, né, vezes cosseno da cosseno ao quadrado, quer dizer, já posso adiantar isso aqui, né, que vai ficar menos derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar seno ao quadrado. Então, beleza, ficou assim, né, esse nosso primeiro numerador. E o denominador, vou só repetir, né, vai ficar cosseno ao quadrado de x. Mais, derivada da exponencial é ela própria, vezes o ln da minha base. No caso aqui, o resto desse termo não faz mais nada, né? Então copia,
aqui menos 3 elevado a x, derivada do cosseno menos seno, então aqui vai ficar mais. Né? Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Ok, então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso aqui é teorema fundamental, né, do cálculo, então isso aqui vai dar, do cálculo não, da trigonometria, então isso aqui dá 1, então isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, como os denominadores aqui são idênticos, eu vou deixar tudo no denominador só, né, aí surgiu a pergunta, eu acho que é esse mais aqui, né, por que que ficou, é esse mais que você está perguntando ou é esse mais? É o primeiro que o senhor falou. Primeiro. Isso. Por que que ele ficou positivo? Porque esse menos é da regra. Deriva o primeiro, copia o segundo, menos. Isso aqui é da regra. Quando eu derivar o cosseno, dá menos seno. Né? Deixa eu ver aqui se... Está aqui, ó. Se minha função for cosseno, a derivada é menos seno. Então, o que que isso significa? Que quando eu derivo isso aqui vai dar seno, né? Então esse sinal ele fica positivo. Isso. Tá, então o resto aqui eu vou só. Vai ser praticamente só a cópia, né? Acho que não tem muita coisa para combinar aqui, só se a gente, sei lá, quiser. Só se quiser mesmo. Né? Então, cosseno de x mais. Bom, essa aí seria uma possibilidade escrita, né? Outra seria separar termo a termo. Se a gente for separar, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Aplicando a propriedade das frações, né? Mais, se eu dividir cosseno de x por cosseno ao quadrado de x, vai ficar 3 elevado a x vezes ln de 3 sobre cosseno do x. E a última, seno dividido por cosseno é tangente, né? E ainda sobra aqui um cosseno no denominador. Então, tá aí, né? Você pode, sei lá, a nível de expressão, você pode deixar assim ou separar, aí fica a sua escolha, né? E é isso. Essa aí seria a derivada do terceiro do exemplo 5. Tranquilo aí a aplicação das regras? Na verdade, não há necessidade de separar, é opcional. Né? Tem gente que prefere trabalhar com uma fração só e tem gente que prefere separar. Sim, porque que aqui ficou tangente, né? Isso. É porque, na verdade, é cosseno vezes cosseno, né? Aqui. Aí, eu peguei o seno e peguei um dos cossenos. Seno sobre cosseno é tangente. Ainda sobrou o cosseno. Aí eu escrevi ele aqui.
Fora que essa primeira aqui, você pode escrever como secante ao quadrado também, né? Mas é o que eu falo, tudo aqui é questão de opção. Depois que você deriva, aí a questão de escrita aí é com você. Ficou o ln do 3, porque está aqui na nossa, né, na primeira palheta de funções derivadas. Que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln do a. Então, nosso a aqui é 3. Então, quando eu derivo, dá ela mesma vezes o ln dessa base. Quer dizer, é o que eu tinha dito, né? Assim, nas aulas anteriores. Depois que está provado as regras e está provado as funções derivadas, agora é só substituir, não tem muito o que fazer. Sei lá, é um assunto que as contas tendem a crescer, né? Veja como era a expressão aqui da inicial. Quando eu derivei, elas aumentaram de tamanho, né? Elas ficaram maiores. E olhe, sem querer assustar, né? Que a gente vai trabalhar com a derivada segunda também. A derivada segunda ela também tem significado aqui nesse contexto. Né? Então, o que seria a derivada segunda? É pegar essa função e derivar de novo, que foi mais ou menos o que a gente fez quando a gente tinha a função velocidade e foi... Não, tinha a função espaço e queria aceleração. Então, a gente derivou duas vezes. Aqui, nessa unidade, a gente vai trabalhar com isso. É lógico que eu não vou botar uma expressão dessa e dizer assim, procura os pontos de máximo e mínimo, que aí você vai ter que fazer, né, a derivada segunda. Então, assim, você tem umas funções que dão muito trabalho. Então, a ideia não é essa, né? Não é... Uma função simples já dá muito trabalho. Mas uma função simples aqui já dá muito trabalho. Vocês vão perceber isso quando a gente chegar no estudo das variações das funções. Então, a gente pega uma lei simples e tem um monte de coisa para fazer assim, sobre ela. Aí, se eu boto uma expressão dessa, aí é castigo, né, já. Mas é o tipo da coisa, tudo é fazível agora. Não tem assim mais... Não existe mais essa coisa de não conseguir fazer. Né? Só não é mais coisas pequenas, né? Não é mais coisa simples, mas tudo é fazível agora. Muito bem, então vamos agora para o 4, né, do exemplo 5. Então, o 4 do exemplo 5 é isso aqui, né? M de x como sendo x ao cubo mais, deixa eu só pegar aqui, cosseno de x. Tudo isso aqui é terceiro. Ok. Então, vamos derivar isso. No caso, a gente vai derivar isso aqui. E a gente está diante de uma função composta. Aí foi o que a gente viu hoje, inclusive. Né? Hoje, né, eu só dei uma revisada aqui na regra, né, da função composta. E quando a gente deriva uma composta, né, a gente deriva a mais externa, mantendo a mais interna intacta, né, como sendo uma função dessa derivada aqui, vezes a derivada da interna. Ou seja, quando a gente olhar, ou quando a gente olha, né, para uma expressão dessa, eu preciso saber qual é a função mais externa. Ou seja, quem faz a função, o papel da função G aqui, nessa lei. Né? Quem seria a mais interna e quem seria a mais externa. Então, diga aí para mim. O que a gente vai derivar aí?
quem seria a mais externa aí para a gente derivar? Quem vocês acham que é? Muito bem, exatamente. Então, essa expressão aqui, ela é a nossa f. E ela está sendo elevada à terceira, né? Ou seja, pegar uma função e elevar a 3, isso aqui é o g. Né? O g está fazendo isso aqui. Então, quando eu derivo ela, na verdade, eu vou derivar o monômio. Né? O f eu não mexo com ele. Então, aqui vai ficar assim. Deixa eu só apagar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Alguma coisa elevada à terceira, essa é a minha função mais externa. Né? A função mais interna é o que está no lugar desse alguma coisa. Né? Então, sei lá, vamos observar o que a gente faz com isso aqui. Né? A gente faz isso, é 3 vezes x elevado a 2. E veja que o x ficou intacto. Né? Eu não mexi com o x em nenhum momento. Aqui ele era x, aqui continuou sendo x. Eu não derivei ele, não fiz nada com ele, né? Eu só fiz repetir. O que eu mexi aqui foi só no expoente, que virou coeficiente, e esse aqui virou esse. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A função mais interna, né, que está fazendo o papel do nosso x aqui, inclusive eu vou até colocar outra letra, só para a gente, né, ficar, sei lá, alfa. O que está aqui dentro está no lugar do nosso alfa. Né? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Vai ficar 3 vezes, né, a nossa variável, que é essa função. E a questão do limite aí, tem que explicitar o limite de x, entendendo? Não precisa mais, porque já foi definido a regra. Quando a minha função ela é uma composta, já tem a regra, né, já tem o que se fazer com ela quando a gente vai derivar. Então, Show. Não precisa mais de limite. Né? A gente utilizou porque, né, para demonstrar, tem que pegar a definição, etc. Mas a partir de agora, não precisa fazer mais nada. Ok. Sim, aí, continuando aqui, então percebam, né? Essa é a função mais interna, né? Deixa eu só escrever a regra aqui. Então, a gente derivou a mais externa. E a derivada da mais externa é isso, né? É alguma coisa elevada à terceira. Essa é a função mais externa. Então, o 3 ele se transforma em coeficiente e aqui eu subtraí 1. Né? Essa seria a derivada da g. E a f é a função que está aqui dentro. Ela permaneceu intacta, né? Ou seja, a f permaneceu dentro da derivada da g, no caso. Isso. Aí ainda falta isso, ó. Falta derivar a função interna. Ou seja, falta derivar isso daqui. Então, eu vou escrever, ó, vezes a derivada da função interna. Então, agora eu tenho tenho que mexer mais aqui, mas eu tenho a nossa derivada completa. Né? Então, isso aqui vai ficar 3. Aí, se você quiser abrir essa espécie de polinômio, né, com um termo circular, aí é opcional, eu vou deixar assim mesmo. E vou derivar só isso aqui.
a derivada dessa função aqui vai ser 3x ao quadrado, mais, né, a derivada da soma é a soma das derivadas, derivada do cosseno vai dar menos 100. E pronto, tá aí a nossa derivada. Um dos alunos tinha dito que não estava entendendo o porquê que a interna era f, né? Aí eu copiei aqui a regra, né? E continuei aqui fazendo analogia à regra, né? Bom, depois que eu fiz ela completa, né? Não vou perguntar só para ele, mas para os demais, né? Ficou claro a ideia? Assim, deu para visualizar quem foi a interna, quem foi a externa, né? E como foi aplicada a regra? Ok. Diga aí, João, qual é o problema? Não, acho que eu buguei porque eu fiquei pensando, e o Juca falou g de x elevado a 3. Só que no caso o g de x dele foi o f de x, né? Isso, é Ah, isso. Porque, no sim, caso, sim. qual é a função g, né? É pegar o que tem aqui e elevar a 3. Na verdade, o certo é isso aqui, né? O meu g é o f elevado a 3. É isso que o g faz, né? Aí, quando eu derivo isso, né, eu tenho que considerar isso aqui como se fosse uma variável. Né? Tem alguns, sei lá, tem gente que escreve, né, muda de fato a variável, né? G é t a terceira e meu t é o f de x, né? Então, sei lá, é só para visualizar o que está acontecendo aí. Mas, enfim, essa é a ideia. Bom, então, beleza. Essa daí é a aplicação da regra da cadeia, né? E agora a gente vai discutir o quinto do exemplo 5, que é esse que usa o ln e o arco seno. Vamos escrever aqui. A gente vai derivar o ln de x ao quadrado, né? Quer dizer, aqui já tem uma composta menos o arco seno de x. Ok. Bom, a gente já viu dois casos, né? Então, esse eu vou mais devagar, eu vou fazer alguns questionamentos e pelas respostas que eu vou caminhando aqui. Qual é a primeira regra que a gente aplica aí? Da soma. Perfeito. Então, isso aqui vai ficar a derivada do ln menos a derivada do arco seno. Ok. Agora, aconselho a gente fazer esse desenvolvimento em separado. Por quê? Porque aqui são inversos, tá? Então, eu vou ter que fazer algumas observações. Então, as observações que eu faço são as seguintes. Para essa primeira aqui, vamos supor que y é o ln de x ao quadrado. Pergunta, no caso aqui tem uma composta, né? Então, quem seria a minha função x ao quadrado?
né? No caso, como esse aqui está sendo, o meu domínio está ao quadrado, eu vou considerar o domínio ao quadrado. Tá? Já eu explico por que eu fiz isso. Mas, no caso, eu quero saber como é que vai ficar x ao quadrado aqui, né? Se o y é o ln de x ao quadrado, quem vai ser x ao quadrado? Quem sabe me dizer? Isso. Tudo bem. Isso aqui vai ficar exatamente o e elevado a y. Né? Se eu aplicar o ln aqui dos dois lados, aqui volta a ser y, e esse vira essa expressão. Tá, então, por que eu estou escrevendo isso? Porque a nossa regra da inversa é a seguinte: eu tenho uma função inversa, a derivada dela é 1 sobre a derivada da função direta. Porém, aqui eu vou escrever invertido. Né? Por que eu vou escrever invertido? Porque a minha função inversa está em função de x, consequentemente a direta vai estar em função de y. Então, significa o seguinte: como é que eu aplico essa regra aqui? Que vai ser a derivada do ln(x) ao quadrado? A pergunta é o seguinte, ó, tá aqui a regra. Essa é a regra da derivada de uma função inversa. Você pegar, fazer 1 sobre a derivada da direta. Beleza, está aqui a nossa inversa, né? Isso aqui é uma função inversa. Está aqui a nossa função direta. Pergunta, quem vai ser a nossa derivada aqui? Não deu para entender a pergunta de novo? Peraí, deixa eu só ver aqui. Se está com um problema de internet. Estava com a interrogaçãozinha no sinal da internet do celular, na hora que vocês estavam fazendo esses comentários. Tá, então, deixa eu... Tá ruim ainda? Cara, tudo ok? Melhorou aí o áudio? Tranquilo. CNTP é o que exatamente? Como não estava previsto, é algo desse tipo? Ah, tá. Ok. Sim, então, voltando aqui para
voltando aqui para a nossa derivada, né? Então, por essa regra, eu sei que essa derivada vai ser 1 sobre a derivada da função direta. No caso, quem é a função direta, né? Se essa é uma inversa, ou ln é a inversa, quem é a função direta? É a exponencial. Então, vai ficar isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vai ficar E elevado a derivada disso aqui. Todo mundo conseguiu enxergar essa primeira parte? Porque assim, ó, meu y é o f a menos 1 de x. É meu y, que é essa, que é o que a gente está derivando. Aí, quem é o f de y? É elevado a y. Tá, aqui eu estou considerando isso aqui como sendo, sei lá, um z fixo. Então, vai ficar essa derivada aqui, ó. A derivada. Isso aqui é a nossa f de y. É essa daqui. Considerando que essa daqui é um certo z fixo, né? Não estou... Né, sei lá, fiz essa substituição aqui e ficou isso. Sendo que é o seguinte, aqui tem uma composta, né? Aqui tem uma composta, então eu derivei a mais externa, vou multiplicar pela derivada da função mais interna. Então, quem é a função mais interna? Aqui, nesse caso. Bom, para a gente saber essa questão de função interna e função externa, basta você imaginar que vai substituir o elemento do domínio. Quem você faz primeiro é a função mais interna. Quem você faz por último é a função mais externa. Observe, se eu pego um x qualquer e substituo aqui, o que a gente faz primeiro? Primeiro aplica f. Então, f é a função mais interna. No geral, é assim que a coisa funciona. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar um número. Tá, a nossa variável é x, então eu vou colocar nela. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz com esse x que eu substituí? Eu elevo ele ao quadrado primeiro ou eu aplico o ln? Quem vocês acham? Eleva primeiro. Significa que o elevar é o nosso f, é a função mais interna, é aquilo que a gente faz primeiro. O ln é a função mais externa, inclusive a gente já derivou aqui. Já foi derivada a nossa função mais externa. Né? E a função interna está aqui preservada, porque meu y é o lnx ao quadrado, ele está aqui, ó. Sendo que ele está escrito, né, como y. Quer dizer, aconteceu exatamente como nessa outra. Né? A gente derivou e a função interna se manteve aqui. Né? Mesma coisa, a gente derivou e a função interna se manteve aqui. Agora eu vou derivar a interna, que no caso é x ao quadrado. Né? Então, vou escrever aqui, vezes a derivada de x ao quadrado. Tá, então, derivei essa primeira parte. Né? Já já eu ajeito as contas aqui. Mas, beleza, foi derivada aqui a primeira parte.
Agora vamos para a segunda. A segunda é em relação agora ao arco seno. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui em verde, né, as informações. Bom, meu Y, né, que são as nossas imagens, eles são gerados pelo arco seno de X. Aí a pergunta, se eu isolar X, né, no caso é a função inversa, isso aqui vai ser o que de Y? Quem vai aparecer aqui? O seno, perfeito. Então aqui vai aparecer o seno. Essa daqui é nossa f a menos 1 de x, né? Que a imagem dele é y, e a expressão é essa. Isso aqui vai ser meu f de y. Mesma coisa, né? Como é que a gente deriva isso daqui? Pela regra, vai ficar 1 sobre a derivada da minha f de y. Então, eu vou derivar f de y, que é seno de y. Então, aqui eu vou derivar seno de y. E aqui não tem função interna. Não tem função no lugar desse x aqui. Então, a primeira parte acabou, né, que é a substituição dessa regra. Agora a gente vai começar a fazer algumas manipulações. Aí eu pergunto por hora, está tudo ok? Deu para entender a ideia do que eu escrevi? Ok. Muito bem. Agora vamos, né, fazer algumas considerações aqui. Bom, aí é difícil. Aí é difícil porque a regra da inversa é justamente para esses casos, né? Eu não visualizo uma saída para você derivar a inversa sem usar essa outra coisa sem ser essa regra, né? Essa daqui. De fato, ela é específica para esses casos. Muito bem. Então, vamos aqui a algumas provocações que eu vou fazer. Primeiro, eu derivei uma função que depende de x, e aqui está aparecendo y. Porque a regra manda, né? Mas lá na regra, não tem como escrever isso que eu vou dizer agora. Mas eu vou ter que arrumar a maneira disso aqui estar em função do x. Bom, então, vamos só escrever algumas coisas aqui. Primeiro, a derivada da função e elevada a y é ela própria. Então, isso aqui vai dar 1 sobre e elevada a y, né? Que isso aqui é regra. A gente já conhece essa regra aqui. Né, vezes x ao quadrado. Quer dizer, essa derivada aqui. Né? Então, vamos derivar. No caso, vai ficar 2 vezes x elevado a 1. Quer dizer, vai dar isso. Né? Então, a primeira derivada já foi efetuada. Assim, né? Pelo menos a ideia dela já foi feita. Menos a derivada do seno é cosseno. Então, vamos escrever isso também. Isso aqui vai dar cosseno de y. Bom, está derivado. Só tem esse problema aí que, né, eu acabei de comentar. Nós derivamos funções que dependem de x e aqui está funções que dependem de y. Então, eu tenho que arrumar maneira de transformar essas expressões para que apareçam expressões em função de x que tem a ver com isso daqui, né? Quer dizer, que não modifique essas leis. Muito bem. Então, aqui vai ficar o seguinte. Esse y aqui,
né, que é relacionado a isso que a gente escreveu em amarelo, o y é o lnx ao quadrado. Então, eu vou escrever isso. Isso aqui é o e elevado ao ln x ao quadrado. E aqui vai ficar 2x vezes 1, que dá 2x. Menos. Ok. Olha só o que a gente sabe do x, né? O x, ele é o seno de y. Então, aqui está aparecendo cosseno. O que eu sei sobre o cosseno de y? Eu sei que o cosseno de y bom, eu sei que o cosseno de y eu posso escrever em função de x também. Como é que eu faço isso? Né? Da seguinte maneira, observe. O que a gente sabe sobre isso daqui? Né? Eu sei que o seno ao quadrado de y, mas o cosseno ao quadrado de y, isso aqui é 1. Teorema fundamental da trigonometria. Esse seno aqui é o nosso x. Né? O que aparece aqui é o nosso cosseno. Se eu isolo o cosseno, isso aqui vai ser a raiz, né, de 1 menos o seno ao quadrado de y. Mas o seno eu sei que é o x. Então, na verdade, essa expressão aqui eu sei que tem mais ou menos, né? Eu vou botar aqui mais ou menos porque tudo depende aqui do valor do y, né? Ok, então isso aqui vai ficar trocando o seno de y por x, né? Então isso aqui vai ficar a raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok. A priori eu vou considerar só o positivo, tá? Depois eu dou um feedback em relação a essa questão do sinal. Mas por hora eu vou deixar só positivo. Então isso aqui vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí só para fechar, e elevado ao lnx ao quadrado. Isso aqui dá a mesma coisa que o quê? Eu tenho aqui a exponencial elevado ao ln de x ao quadrado. A pergunta, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso. X ao quadrado, né? Porque o E e o ln são funções inversas, então aqui vai ficar 2x sobre x ao quadrado menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí aqui a gente tem condições de simplificar, né? Vai ficar 1 sobre, quer dizer, vai ficar 2 sobre x menos e por hora eu acho que é suficiente até aí.
Professor, Diga aí. só que nessa parte verdinha, porque é o seguinte, o x era igual a seno de y, e ali embaixo ele virou seno ao quadrado de y. Isso. Não, aqui, na verdade, esse x aqui que você está falando, Porque na regra, na parte verdinha de cima, que foi o x é seno de y só. E aí esse na seno verdade, de... isso. É porque esse x aqui eu estou só me referindo ao seno, né? Não ele ao quadrado. Então, Sim. na verdade, aqui é x ao quadrado. Assim, né? Observando esse detalhe. Então, na verdade, aqui é isso mesmo, é x ao quadrado. Tranquilo? Era isso? Não, tranquilo. Ok. Eu acho que tem outra pergunta aqui nas mensagens. Repete a parte do cosseno de y, por favor. E segura como? Na verdade, você tem algumas maneiras de escrever, né? Tem alguns padrões de escrita. Esses padrões aqui que eu estou exibindo, né? Mas deixa eu só repetir essa parte aqui. Você pode responder aí no chat enquanto eu repito, tá? Bom, então a ideia se baseia no seguinte: essa função aqui ela depende de x. Quando a gente derivou, apareceu uma função que depende de y, sendo que a gente precisa fazer essa mudança, né? Você deveria, ou a gente tem que fazer a mudança da função, né? Para aparecer uma expressão que dependa de x. Aí o que a gente sabe? Que o nosso x é o seno de y. O nosso x é o seno de y. E nós sabemos esse teorema fundamental aqui, né? O seno de y ao quadrado mais cosseno de y ao quadrado é igual a 1. Consequentemente, eu posso isolar o cosseno, que é o que aparece aqui embaixo, né? Isolando o cosseno, vai ficar raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. E o seno de y, como ele é x, a gente faz a troca aqui. Então, o cosseno de y eu faço essa troca, né? Por essa raiz. E pronto, né? Então, essa é a derivada. Essa função aqui agora, ela depende de x. Não, mas na verdade, a derivada, eu repito, né, é um operador. Ele pega uma função e transforma em outra. Então, a nossa função era essa. Era essa, né? Quando a gente derivou, essa função se transformou nessa. Aparentemente não tem relação nenhuma, né? Não tem como a gente, sei lá, no olho dizer assim, então a função que gerou essa, provavelmente era uma ln, provavelmente era um arco seno, quer dizer, não dá para dizer, né? Assim, olhando para as expressões, quem foram as suas geradoras, né? Então, na verdade, por hora a gente está gerando novas funções. Essa é a ideia, por enquanto. Bom, deu para visualizar, né, mais ou menos como é que a coisa funciona, né, ou vai funcionar a partir de diante, daqui em diante. Eu só fiquei assim porque nessa parte de como é que eu vou ter a noção de quando é para eu aplicar a inversa ou não, sem ele pedir, porque pelo que o senhor falou, não dava para fazer sem a inversa, mas
meio que a questão não estava forçando a gente fazer a inversa. Foi meio que um pulo do gato, pelo que eu estou vendo que o senhor fez, né? Na verdade, não é bem assim, porque é o seguinte, ó, a gente já viu algumas palhetas de funções, né? E tem essas funções aqui, que são as que nós chamamos de funções diretas, né? Que são as elementares, e tem a palheta das inversas, que no caso são as inversas dessas. No caso, quem seria a inversa de um polinômio, né? Vai ser uma raiz enésima, o da exponencial é um ln, o do seno é um arco seno, e um cosseno é um arco cosseno. Bom, então, na verdade, quando a gente deriva inversas, na verdade são essas funções aqui, que a gente está chamando de derivada de inversas. Então, assim, não é que eu estou forçando que ela seja uma inversa, é porque ela é uma dessas. Não sei se você visualiza isso. Se a gente olhar o último exemplo, são funções que estão aqui, né? Tanto o ln como o arco seno, né? São duas funções aqui que estão, se eu considerar essas funções como sendo as funções diretas aqui no nosso contexto, né? Se eu amarrar elas nessa classificação, essas seriam as funções inversas dessa. Aí, inclusive, Ah. tem... Pode falar, fala aí. Não, tá dizendo que eu tava entendendo só. Ah, Mas tá. aí, continue. Aí eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso, né, que a gente... Foi bem no início, que eu apliquei uma regra, que eu disse... Que eu comentei que parecia ser forçação de barra. Foi essa daqui, ó. Não sei se vocês lembram. Essa raiz aqui, deixa eu escrever. Essa raiz aqui, ela é uma função que se enquadra aqui, ó. Ou seja, ela é uma inversa. Aí eu tinha comentado o seguinte, a gente está usando essa regra que é uma forçação de barra, que no caso foi a seguinte, é transformar isso aqui num polinômio, né, quer dizer, numa espécie de polinômio, e aplicar a regra dessa aqui. Foi isso que a gente fez, né? Por isso que é estranho, mas no fim das contas, a derivada dessa função aqui, o correto é aplicar, e o ideal, né, é aplicar a regra da inversa, já que ela se enquadra no inverso. Então, só para a gente visualizar esse caso, que a gente viu um caso desse, né, e viu um caso desse. Para a gente fechar aqui a nossa régua de inversos, né, eu vou só comentar, né, aproveitar esse ensejo, né, e fazer a derivada em cima dessa função aqui. Bom, então, sei lá, se toda vez que eu trabalho com a inversa, eu tenho que reconhecer quem é a função direta, né, sempre. Então, sei lá, vamos supor, no caso aqui, quem seria a inversa, né? Essa aqui é uma inversa, mas no caso, essa inversa aqui vai estar nas diretas, né? Quem seria a minha função direta, né? Bom, seria elevar ao cubo. Aí o que a regra manda fazer, né? Quando a gente deriva uma inversa, na verdade, derive sobre a inversa que esteja aqui nessa palheta, né? E no caso, essa função está aqui. Aí como é que eu derivo essa função? Bom, derivando essa função, vou só escrever, seria essa derivada, né? Aqui vai ficar 3y ao quadrado. Mas aí quem é nosso y? No caso, o nosso y é o v de t, né? Isso aqui é o nosso t.
eu vou trocar, né? Já que eu estou derivando aqui uma função que depende de t, e aqui está aparecendo uma expressão que depende de y, então eu vou fazer a troca. Aí como é que a gente faz? Eu vou trocar y por isso daqui. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de t, no caso ao quadrado, né? Vai ficar assim. Bom, eu não sei se vocês se recordam, né, do resultado que deu. Era uma coisa assim, né? A gente fez... deixa eu substituir melhor. Eu acho que eu já fui adiantando algumas operações aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 3. Aqui é nosso y. Y é a raiz. Então, eu vou escrever aqui a raiz. E ela está ao quadrado. Né? Então, fiz aqui fiz a troca aqui. Né? Derivei. A inversa dessa é uma desse tipo. Se a minha função é raiz cúbica, a inversa vai ser alguma coisa ao cubo. Então, eu tenho que derivar essa alguma coisa ao cubo. Aí eu aplico nessa regra. Aí a regra diz isso, né? O expoente vira coeficiente e desse expoente eu retiro 1, né? Porque aí virou um polinômio. Tá, então agora a minha função, a função que eu estou derivando depende do t e aqui ela está dependendo do y. Sendo que eu sei que o y é isso daqui. Aí eu fiz a troca. Até aqui está tudo bem? Aí, isso aqui vai virar... Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Isso aqui vai ficar assim. 3 vezes a raiz cúbica de t ao quadrado. Aí eu não lembro se vocês se recordam, né, do resultado que deu. Eu sei que a gente saiu fazendo uma divisão muito louca e deu uma coisa desse tipo aqui. Não sei se vocês lembram disso. Não, não travou. Ok. Mas é isso, tá? É porque eu estava querendo só saber se vocês lembravam, né? Assim, que a resposta era uma coisa assim, né? Então, eu lembro que ficou assim, ficou uma divisão, a gente pegou, dividiu o denominador pelo numerador, e eu tinha dito que o resultado ia ficar aqui, assim, no denominador. E era uma conta lá, uma divisão que tinha muitas raízes. Eu não sei se vocês lembram dessas, né? Era um negócio assim bem, sei lá, não era muito normal. Inclusive tem um valor, né? Eu acho que com valor vai ficar melhor, que é quando t é igual a 2, né? Então, na verdade, o que lá estava pedindo era isso, né? Era derivada em 2. Ou seja, é isso aqui, né? 1 sobre... Eu lembro que o resultado era numérico mesmo. No caso aqui, raiz cúbica, né? E aqui 2 ao quadrado, 4. Esse era o resultado. Então, quer dizer, agora sim a gente está com a ferramenta correta, né? Lá, o que a gente tinha feito foi uma gambiarra. Assim, né? Comparando com a mecânica essa relativamente caseira, né? Essas ferramentas que a gente tem e etc.
Diga aí, qual é o seu bug aí? Foi na... Porque, tipo assim, nesse negócio de função inversa, tem V de T, aí na segunda linha, a relação disso com o V de T eu buguei. Ah, é porque assim, essa relação eu estou chamando de V. Então, o contrário eu tenho que chamar de inversa. Foge um Mas não pouco de- do padrão, porque aqui eu estou chamando de inversa, de direta, né? Desculpa. E essa eu estou chamando de inversa. Aqui vai ter que ser o contrário disso. O V de T que está sendo uma das inversas. Aí, quando eu vou falar de inversa, né? Quer dizer, quem está do outro lado, se essa não recebe expoente -1, a outra que vai receber. Aí por isso que eu acho que talvez bugue um pouco essa ideia. A ideia para você. Né? Sim, sim. Mas essa função aqui ela já é uma das inversas. Né? Ela é essa primeira. Quando eu faço V a -1, aí eu já estou me remetendo aqui a uma dessas. Mas Então, aí, fala. e por que esse Y e não T? Porque quando a gente trabalha com funções, né, eu tenho que ter aqui a variável do domínio e das imagens. Então, essa expressão está me dizendo como eu gero imagens. E as imagens eu estou chamando de Y. Isso aqui é como se fosse o nosso X, inclusive. Então, os pares que estão sendo gerados aqui são pares da forma T e raiz cúbica de T. Né? No caso, esse é o V de T para cada T. Aí aqui eu fiz o contrário. Aqui as nossas imagens estão sendo Y. No caso, esse cara aqui é nosso Y. Né? Bom, se a minha imagem é gerada por uma raiz cúbica desse cara aqui, e se esse cara ele está sendo o meu Y, né, quem vai ser esse? Vai ser ele ao cubo, né? Quer dizer, essa seria a volta. Se esse, eu extraio a raiz cúbica e gero esse, para eu voltar é só elevar ao cubo. Sei lá, deixa eu escrever, desenhar aqui essa relação. Né? Se eu pego um ponto daqui e levo para cá, extraindo a raiz cúbica, para eu voltar, eu elevo ao cubo. Deixa eu ver aqui de t, né? Aqui eu estou pegando t e estou transformando em y. Então eu pego, sei lá, se a minha função é raiz cúbica de t, né? E gera os meus y. Para meu y voltar a ser esse t, eu elevo ao cubo, né? É o contrário. Então é isso, né? Esse 3y ao quadrado é a derivada de y à terceira. Né? Que y à terceira é da forma, a minha variável elevada a um número natural. Aí a Sim, sim. derivada disso, né? A derivada disso a gente já conhece, né? Que é nx, n-1, aí eu fiz isso aqui. O 3 desceu, né? Aqui eu retiro 1, daqui eu retiro 1, ficou 2. Então é a derivada dessa. Né? Sendo que ao invés de derivar em função do x, eu tenho que derivar em função do y. Aí beleza, aí quem é meu y? É essa raiz aqui. Aí eu troquei ó, a raiz. Né? Aí aqui é uma relação exponencial. Né? Aqui eu posso dizer que isso é t elevado a 1/3. Aí ao quadrado tem o produto. Aí fica 2/3, né? Escrevendo como raiz, ele volta a ser essa. Né? Quer dizer, é uma espécie aqui de propriedade. Aí lá no problema manda aplicar para t igual a 2, né? Que foi o que a gente encontrou. A gente encontrou assim, numérico.
Aí o que eu estou falando é, né, nessa parte aqui, é que a regra que é apropriada para a função lá do meu exemplo é a regra da função inversa, né, que é nos dá a derivada de forma correta, assim, né. Aí repito, né, o que eu tinha feito lá foi isso aqui, ó. Isso aí, na verdade, é uma gambiarra, né? Inclusive, não está definido aqui na nossa paleta de funções, não está definido esse caso, está para naturais aqui no expoente, não para racionais. Aí o que eu falei, por essa regra eu posso, né, inserir mais esse tipo de coisa aqui. Né? Mas enfim, seguindo os padrões, né, que a gente tem, essa é a regra adequada. Tranquilo? Beleza. Ok. Vamos ver o que tem mais aqui para... Tá, então a gente já está chegando assim praticamente na metade do PDF, né? Quer dizer, já está caminhando já para a parte final. Aí o próximo ponto seria o quê? Seria derivar sucessivamente, né? É um tópico que, sei lá, ele se preocupa um pouco assim, em exibir é, a, é, a derivação várias vezes. Né? Eu vou fazer a leitura aqui e vou deixar para iniciar isso aqui na próxima aula. Então, aqui é também dito derivado de ordem superior, nada mais é do que derivar a função mais de uma vez. Né? Então, quando as funções são contínuas e suas derivadas também são contínuas, então elas são divididas em classe. Inclusive, eu recebi uma pergunta no semestre anterior e eu nunca, de fato, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, por exemplo, o C4, né, é a classe onde essas funções aqui são contínuas. Mas, veja bem, se tem a função f, tem a primeira derivada, né, nesse conjunto, aí tem a segunda derivada, a terceira e a quarta derivada, é porque essas funções são deriváveis. E a gente sabe que se elas são deriváveis, elas são contínuas. Então, porque tem uma classe dizendo que as derivadas são contínuas. Se de fato uma função vem de uma derivada, é porque ela é derivável, né? Quer dizer, a primitiva é derivável. E, consequentemente, né, ela é contínua. Ok. Então, aqui no exemplo tem as elementares. Né? Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Tá? Aqui no nosso horário, aqui no caso está faltando só 3 minutos, mas, enfim, eu acho que não é legal. O que a gente vai fazer, né? Vou pegar essas paletas aqui das elementares e a gente vai derivar várias vezes cada uma delas e vai ver o que acontece. Ok. Então, acho que eu vou ficar por aqui por hoje. Eu estou só vendo aqui vocês falando aqui, dizendo que vem a reprovação, né? Alguns já estão falando de chorar. Não sei se vocês querem chorar, meu irmão. Por mim, eu amarrava cada um, né? Quem quisesse chorar, no caso. Eu amarrava cada um num bloco de concreto e meteria 50 chibatadas em praça pública. Aí vocês tinham um motivo para chorar.
gravando sim ainda. Ah, mas que é isso, pô? Isso aí eu falo para os meus alunos do estado. Às vezes eles estão aperreados. Eu digo isso, eles começam a chorar, eu digo, ó, sabe o que vocês estão merecendo? Ela aponta assim para um bloco, ó, tá vendo aquele bloco ali? Vocês deviam levar 50 chibatadas ali, ó. Não, gente, mas assim, eu sei que quando a gente apresenta, né, esses exemplos, pode parecer assustador assim no início, né? Mas assim, essa disciplina ela é bem tranquila. Vai por mim, sério. Se vocês pegam um livro de cálculo, como por exemplo, você pega o livro do Leito, ou sei lá, do Anton, tem vários livros de cálculo, né? Eu aqui sugeri do Leito. E você abre uma lista de exercícios lá, o livro de cálculo ele tem muito disso, né? Ele é meio método comum. Ele coloca vários exemplos, mas vários mesmo. Tem muitos exercícios esse livro de cálculo. E os primeiros são bem fáceis. Então você vai fazendo e você, né, vai sentindo assim que a coisa está fluindo e está fácil. Chega uma hora que você já está no meio da lista, você já está começando a resolver os difíceis e você nem percebeu, porque o grau de dificuldade ele aumenta aos poucos desses livros, né? Então, assim, é tranquilo por causa desse fator, né? Esse fator ajuda muito, assim. Então, é uma disciplina que você tem, ela é mais prática do que, assim, eu sei que a gente discute muito a parte teórica aqui nas aulas, mas, assim, para vocês sentirem uma facilidade na hora de derivar, vocês praticando o máximo que vocês puderem, é o que eu aconselho. Então, por exemplo, um livro de análise, né? Não tem um livro de análise com essa característica de, sei lá, você tem vários exemplos lá e você demonstra o primeiro, aí demonstra o segundo, aí você vai sentindo facilidade e por aí vai, pegou a ideia. Não, não é assim, né? O livro de análise, meu amigo, são pouquíssimas questões, você tem que pensar muito, sei lá, e às vezes não sai nada, ele pergunta para o professor, ele também, o que ele responde não ajuda. Sei lá, é meio maluco.